Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Que jogo nós acabamos de testemunhar? Alemanha 2, Costa do Marfim 1, partida que aconteceu lá em Toronto pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Eu me chamo Guilherme Ferreira, recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. E claro que o grande tema desse episódio é essa virada incrível da equipe comandada por Julian Nagelsmann, que afasta o seu principal fantasma em grandes torneios nos últimos anos. A Alemanha garante a sua passagem para o mata-mata desse Mundial. Isso já era totalmente esperado. O novo formato não proporciona muitas zebras, não basicamente impede que grandes seleções caiam na fase de grupos, mas para a Alemanha era muito importante dar esse passo depois de cair na fase de grupos em 2018, em 2022. Ainda mais da forma como aconteceu nessa partida, com uma grande virada num jogo dramático. E quem vai me ajudar a resumir o que aconteceu dentro de campo lá em Toronto, nesse duelo entre marfinenses e alemães, é o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem, sim, Xará. Vimos um jogo de verdade de futebol, né? Não que domingo passado a gente não tenha visto, mas foi uma atuação e foi um jogo muito mais protocolar, né? Até pelas debilidades de Curaçao, em relação a esse jogo contra a Costa do Marfim, um jogo que eu acho que teve todos os componentes que um grande jogo de futebol pode nos proporcionar, a emoção, o drama e, logicamente, a explosão, com, além dos gols, também a classificação da Alemanha no final das contas. Eu acho que é o jogo novamente que passa recados, né? Eu acho que a frase Free ou Freiheit ou Libertem Dennis Undav, eu acho que tem que ser um grito mais ecoado aí dentro do vestiário da Die Mannschaft, por parte de, o Undav acabou se colocando nessa condição para que Julian Nagelsmann abra a cabeça e faça o que o campo está falando. Gritando, eu diria. Bom, antes da gente começar o nosso debate sobre o jogo, antes de a gente se aprofundar no debate sobre o jogo, eu quero deixar os meus agradecimentos a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, agradecer também a parceria do Futebol do Brasil e do Alemanha FC, que também fazem uma grande cobertura do que acontece com a seleção alemã ao longo desse Mundial. E vamos lá, Xará. Começando, não tem como não começar pelo nome de Dennis Undav. Você já mencionou ele, e quero lembrar aqui a filosofia que o Julian Nagelsmann adotou para o seu trabalho nos últimos anos. Ele disse inspirar muito no treinador da seleção alemã de basquete que conquistou o título da Copa do Mundo da modalidade lá em 2023, o Gordon Herbert. E segundo essa filosofia do Gordon Herbert, cada jogador do elenco tinha seu papel muito bem definido. Cada um sabia quais funções iam cumprir, se seriam titulares, se sairiam do banco ao longo do jogo, em que momento eles entrariam dentro da quadra ou do campo. E o Julian Nagelsmann trouxe essa filosofia para dentro do vestiário da seleção alemã. E foi com ela que ele argumentou a sua decisão de manter o Dennis Undav como reserva da seleção da Alemanha ao longo dos últimos meses. O clamor pela titularidade do Dennis Undav, ou pelo menos para que o Undav tivesse mais minutos, já vem de alguns meses, teve seu ponto mais alto antes da Copa do Mundo, ali na data FIFA de março, quando a Alemanha jogou em Stuttgart, a casa, entre aspas, do Dennis Undav. Ele entrou em campo no segundo tempo e fez o gol da vitória da Alemanha naquele amistoso contra a Gana. E agora essa onda, esse clamor pelo Dennis Undav certamente vai se fortalecer ainda mais, porque foram dele os dois gols da Alemanha que consagraram essa virada contra a Costa do Marfim. O segundo gol marcado já nos acréscimos do segundo tempo, num momento em que o jogo estava completamente maluco, com golpes sendo trocados dos dois lados. O Unda foi o responsável por marcar o último gol da partida. E agora fica a grande questão: será que o Nagelsmann, mesmo seguindo a risca essa filosofia do Gordon Herbert, vai inverter, vai trocar papéis dentro do elenco da seleção da Alemanha? Será que Dennis Undav será titular a partir do próximo jogo contra o Equador?
é uma pergunta que vai ser repetida muitas vezes ao longo dos próximos dias, Xará. Com certeza será a grande. Teremos grande expectativa sobre a próxima escalação do Julian Nagelsmann e a principal razão para isso se chama Denis Undav. Com certeza, né? A gente sempre mencionou aqui nesses podcasts recentes a necessidade que a Alemanha tinha de ter um jogador mais confiável em outra posição, né? Que era na ponta. Mas assim, em meio a essa discussão eterna que a gente teve, eu sempre coloquei em perspectiva que não, o Davi tem que jogar. Um Davi tem que jogar, um Davi tem que jogar. E isso, logicamente, essa discussão que nós temos aqui geralmente não surge do nada, né? O campo está falando, está mostrando muito sobre isso. E, e eu acredito que essa mexida deve acontecer porque o Equador é uma seleção de jogadores fisicamente muito fortes. Teve uma das melhores defesas das eliminatórias sul-americanas. Por exemplo, o Paraguai teve um desempenho, a Argentina também só teve um desempenho um pouco melhor. É um time que sabe jogar bem em bloco baixo. Todo mundo na internet, aqui agora, depois que o Davi fez esses 2 gols e essa atuação fantástica, colocam ele como aquele jogador clássico alemão, talvez de outras épocas, como se fosse aquele jogador 9, forte fisicamente, mas que tecnicamente não é tão dotado. Então, amigos, gostaria de falar a vocês que não é um jogador que precisa de ter. Se ele precisar dar 50 toques na bola, ele vai dar 50 toques na bola com qualidade. E se ele precisar dar 1, 2, ele também vai fazer isso com qualidade. E o jogo que vem, acho que vai forçar com que o Nagelsmann tenha que forçar até fazer essa substituição. São jogadores fisicamente fortes do outro lado e que vai necessitar com que haja mais movimento no corredor central para abrir espaço para quem vem de trás. E a gente vê não só também por essa necessidade coletiva no jogo contra o Equador ou contra outras eventuais seleções, mas principalmente também porque o defendido pelo Nagelsmann não deveria hoje, por exemplo, fazer a diferença. Hoje era um jogo que ele deveria assumir o protagonismo. Porém, contudo, todavia, não obstante, ele novamente faz um jogo apático, consegue ser engolido até com muita competência pelo Conan, um dos jogadores destaques do Gil Vicente em Portugal, o Conan. E, enfim, nos raríssimos momentos em que ele deveria ter chamado a responsabilidade, ele pouco fez. Para dizer nada fez. Então, eu acho que é por essas razões que eu acredito que deveria voltar. Eu acho que até mesmo também para tentar trazer um pouco mais de mobilidade para esse ataque da Alemanha, que está uma coisa um pouco frágil, uma coisa muito de quase que inerte, né? Porque a bola roda, chega no corredor contrário, aí tenta o Sané. O Sané mata a jogada. Ou chega no outro corredor, você tem uma associação com 4, 5 jogadores no setor da bola, mas pouca finalização, pouca agressão. Eu acho que o Davi, ele, além de conseguir empurrar a defesa do adversário para trás ou chamá-la para fora da área, ele vai permitir maior flexibilidade ali com chances de gol, como a finalização, ter mais campo para você finalizar. Então, para mim, esses elementos fazem muito mais sentido do que você manter a sua convicção como tal qual São Tomé, que precisou receber a presença de Deus para acreditar na existência de alguma força superior. Sabe? Então é ridículo, chega a ser ridículo, eu acho que a postura do Nagelsmann, ainda mais se fortalecendo a sua opinião num argumento de 3 anos atrás. Enfim, é isso que eu penso. Antes da gente começar a gravação desse podcast, a gente começou basicamente meia hora depois do apito final. Ainda deu tempo de eu acompanhar aquela entrevista que o Nagelsmann dá rapidamente na saída do campo, ainda à beira do gramado. Ele foi questionado, claro, sobre a possibilidade do Undav ser titular, ganhar o espaço no time titular.
E pelo menos ele admitiu, vamos pensar nisso, temos que pensar nessa possibilidade, né? Não teria como falar outra coisa diante da atuação do Undav nesse jogo. E nessa partida a Alemanha até mostrou em alguns momentos, em vários momentos eu diria, a capacidade de empurrar a Costa do Marfim para trás, chegar perto da grande área. A gente viu boas articulações entre Florian Wirtz e Nene Brown ali pelo lado esquerdo. O Musiala não teve uma grande atuação, mas teve ali alguns momentos de brilho, conseguindo alguns dribles na entrada da grande área. O Kai Havertz também deu alguma contribuição para algumas jogadas perigosas, mas faltou poder de fogo, faltou entrar mais na grande área e conseguir finalizar ali numa situação que fizesse o Fofana praticar uma defesa mais difícil. E foi exatamente isso que o Denis Undav conseguiu trazer para campo quando foi substituído, quando ele entrou no lugar do. Foi no lugar do Leroy Sané que ele entrou especificamente, não é? Não lembro exatamente, mas enfim. Sim, sim. É Não, na porque verdade foi foi. do Musiala. Do Musiala. É verdade. E Porque foi Leveling no lugar do do Sané Sané, e aí veio Musiala, no lugar veio Undav, e teve mais uma no outra lugar do troca. Musiala. Amiri no lugar do Pavlovic. Isso. Exatamente. Enfim, e foi poder de fogo que o Denis Undav conseguiu trazer para dentro de campo quando ele entrou. Foi exatamente o que estava faltando para a seleção da Alemanha até aquele momento do jogo. De novo, a Alemanha foi quem conseguiu chegar mais no campo de ataque, foi quem teve alguns momentos de brilho ali entre seus jogadores de frente, talvez com exceção do Leroy Sané, que realmente foi dominado pelo Conan na maior parte do tempo, mas o Denis Undav trouxe para o campo aquilo que estava faltando, trouxe o poder de fogo. E também, Xará, a gente precisa destacar, indo agora para outro jogador, como jogou bem o Felix Mecha, né? Talvez seja o segundo maior destaque da seleção da Alemanha nessa Copa do Mundo, nesses dois jogos. O Denis Undav 5 participações em gol em 56 minutos em campo. É um número que se destaca muito. Ele é o maior destaque da Alemanha nesse Mundial até agora. Mas as duas atuações do Felix Mecha também foram sensacionais. E o passe que ele encontrou para o Denis Undav foi um negócio maravilhoso. Os 11 jogadores da Costa do Marfim estavam atrás da linha da bola no momento em que ela sai dos pés do Felix Mecha, e quando ela chegou no destino, só o goleiro estava na frente do Denis Undav. O passe do Mecha rasgou a defesa marfinense, deixou o Undav em ótima condição para finalizar, e a atuação dele não se limita a essa assistência. Ele já tinha salvado a pele da defesa da Alemanha em vários momentos, interrompendo contra-ataques da Costa do Marfim. A Costa do Marfim conseguia sair em velocidade em alguns momentos, e o Mecha, usando a velocidade dele, usando a passada larga, conseguia se recuperar e fazer os desarmes. Ele também aparecia lá na frente tentando articular jogadas. Foi uma peça muito importante. O Mecha já tinha sido importante contra a Curaçao, mas naquele jogo ele não foi exigido muito defensivamente, apareceu bem chegando na grande área, e nesse jogo, quando a Alemanha precisou correr para trás, o Mecha fez um papel fundamental. Sim, sim, e eu acho que é um tipo de jogador que a Alemanha não tem com essa qualidade há muito tempo, talvez desde o Sami Khedira, né? Já há alguns bons anos. É que consegue unir essa fisicalidade, consegue unir essa qualidade no passe, né? A gente vê um jogador que consegue ali, nos momentos, às vezes até um pouco mais baixo, para ajudar o Pavlovic, ser um quarto homem na saída. A gente consegue ver que é um cara que pisa na área e consegue consertar ou ajudar a jogada que o Sané conduz para dentro. Ele dá um toque de cancanha rápido e gera uma finalização do Havertz ao gol do Yaya Fofana. Ele mesmo finaliza de fora da área. Então é um jogador que tem multifacetas, né? E nessa multifacetagem dele, a Alemanha conseguiu encontrar um estabilizador no meio-campo que não tinha há muito tempo. E a gente vê, eu acho que assim, um Félix cada vez mais confiante, cada vez mais sólido nessa posição. E por que não? Acho que hoje já considerar um titular inquestionável
desse plantel, porque o campo está falando também, no caso dele. E eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que as participações dele têm sido fundamentais, e acho que principalmente nesses momentos onde a Alemanha tem jogado a Copa do Mundo esse ano em duas frequências, né? A Alemanha que a gente já acostumou a ver e a Alemanha do trauma. E o Mecha, ele pega o trauma, que é essas bolas em transição, essas jogadas em transição, como por exemplo aconteceu no final do jogo e no início do segundo tempo, e dá uma pifa, ou recuperar no corpo, na força, sabe? Então, tem sido bem legal de acompanhar assim essa. Por que não? Acho que uma versão acho que um pouco mais madura do Imetia, né? Ele que no Dortmund demorou muito, acho, na minha visão, de acontecer, eu acho, né? O Dortmund investiu mais de 30 milhões de euros por ele e fez temporadas um pouco abaixo já nessa última. Foi fantástico. Acho que realmente foi o melhor jogador que o Dortmund teve em termos de regularidade nesse último ano e na seleção também. E só trazendo mais uma informação sobre o Denis Undav, né? Acabei de conferir um dado muito legal sobre esses dois jogos que o Undav tem nessa Copa do Mundo. Ele já soma, como eu falei antes, 5 participações diretas em gol em 56 minutos. Negócio impressionante. E essas 5 participações diretas em gol saindo do banco de reservas já representam um recorde na história das Copas do Mundo. Falando das Copas do Mundo desde 1966, né, que é quando as empresas de estatísticas têm as informações, têm os dados, e o Denis Undav com essas 5 participações diretas em gol igualou o recorde do Roger Milá de Camarões, icônico atacante camaronês, que lá em 1990, na Copa do Mundo realizada na Itália e vencida pela Alemanha, também somou 5 participações diretas em gol. A diferença é que o Denis Undav fez isso em 2 partidas e ainda tem pelo menos mais 2 pela frente para tentar ampliar esse número. Ou melhor, talvez ele não tenha mais 2 partidas para tentar ampliar esse número, porque ele pode virar titular da Alemanha. Mas se o Nagelsmann seguir apostando no Undav como uma peça para sair do banco de reservas, ele aí sim poderá se isolar como recordista nesse quesito. E falando ainda um pouquinho, Xará, sobre o jogo da Alemanha com a bola, a gente ainda viu, como esperado, né, a seleção alemã trabalhando muito a bola ali pela região central do campo, com Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, trabalhando muito na base de passes curtos, se aproximando, tentando criar chances de gol a partir disso, mas como eu falei antes, estava muito difícil entrar dentro da grande área da Costa do Marfim e estava difícil para eles conseguirem finalizar as jogadas com contundência, fazer a bola levar perigo para o goleiro marfinense, o Fofana. E deu para notar nesse jogo como a Costa do Marfim fechando os espaços e colocando um cadeado ali naquela região central, logo à frente da grande área especificamente, tornou as coisas difíceis para a seleção da Alemanha praticar esse futebol de aproximação e de toques curtos. E por conta disso, as atuações de Florian Wirtz e Jamal Musiala também acabaram caindo de nível. Eles tiveram alguns momentos de brilho, tiveram algumas jogadas onde eles produziram lances de perigo, mas em geral eles ficaram um pouco abaixo das expectativas, um pouco abaixo do que eles podem produzir nesse jogo contra a Costa do Marfim. Te preocupou a forma como esses dois caras, Wirtz e Musiala, atuaram nessa partida, sendo, não vou dizer dominados, mas sendo controlados pelos meias e defensores marfinenses? Preocupa, sim, né? Acho que são dois jogadores que a seleção alemã depende muito para você conseguir ter o improviso, ter o diferente. Mas também, eu acho que também a gente tem que também ponderar um pouco essas situações, muito pelo que você falou no final da sua fala. Pelo que você comentou no final da sua fala.
que foi uma partida brilhante, assim, do Ounar, acho que é o Ounar, o jogador, ou Arri, O alguma coisa. Naí. Então, Ounaí, jogador da Costa do Marfim, e também do Ibrahim Sangaré, que foram perfeitos, assim, Sim. na cobertura, sempre dobrando. A Costa do Marfim consistentemente fazia 3-2 nas jogadas, assim, nos corredores laterais, e não oferecia muito espaço para que a bola entrasse no meio espaço entre os volantes e os zagueiros, ou entre os pontas e os meias, entre os laterais e os zagueiros, enfim, conseguiram encadear bons encaixes ali e fazer com que esses jogadores não tivessem espaço para progredir. E isso, com o tempo, vai acabar enervando muito, principalmente o Musiala, né, que ficou tentando não cavar pênaltis, forçar lances e jogadas. Eu achei que ele foi o que, assim, teve mais brio, que foi o que mais tentou, mas também, em algum momento, também perdeu a cabeça. Eu acho que ter um pouco de calma nesses momentos vai fazer bem aos dois. Mas acredito que pode se ligar o sinal de alerta, porque a gente viu que eles pegaram adversários fisicamente muito fortes, né? E esses dois, principalmente o Musiala, ainda não está 100% com a confiança, principalmente depois da lesão que teve. Então, acho que isso deixa o sinal de alerta ligado, porque o Equador é um time fisicamente forte. Certamente, ou França, ou. Tirando o Brasil, que se vier cruzar nos próximos jogos da Alemanha, são adversários, eu acho que fisicamente também muito imponentes. Acho que isso abre um precedente aí de você ficar um pouco cabreiro em relação a esse desempenho deles muito bem marcados nesse tipo de situação. E uma coisa que tá dando pra notar desses jogos da Copa do Mundo é que a arbitragem tá deixando o jogo rolar. Eles estão permitindo o contato, mesmo algumas chegadas um pouco mais fortes não estão sendo marcadas como falta, e nesse jogo mesmo, entre Alemanha e Costa do Marfim, em algumas situações a gente viu marfinenses e até alemães, né, cometendo desarmes nos adversários, fazendo valer a sua força física, fazendo valer o seu preparo para roubar a bola do adversário e o juiz deixando o jogo correr. E até insistindo um pouco nesse tema, Xará, a gente viu em muitos momentos a equipe da Costa do Marfim recuperando a bola ali na região central do campo, onde eu falei, você fez muito bem em citar os nomes, né, dos marfinenses que fizeram um ótimo trabalho mesmo, né? O Laí, Sangaré e o Kessié. Esses três caras eram os que estavam mais centralizados no campo, mais à frente da grande área da Costa do Marfim, e colocaram um cadeado lá e tornaram a vida da Alemanha muito difícil. E além de colocar esse cadeado, eles eram capazes de recuperar a bola e acelerar jogadas. E aí acho que foi um momento. Esses eram os momentos de maior risco para a Alemanha, defensivamente falando, porque quando você perde a bola ali na região do meio-campo, quando você está preparado para atacar o adversário, normalmente é um perigo enorme para sua defesa, porque aí o adversário, no caso a Costa do Marfim, encontrava caminhos, encontrava corredores para atacar em velocidade e fazia a defesa alemã correr para trás. Assim surgiram muitos lances de perigo da equipe da Costa do Marfim, que também chegou perto de fazer o seu segundo gol na partida. Antes do Undav fazer o 2-1, a Costa do Marfim teve algumas oportunidades em velocidade para fazer o gol da vitória. A Costa do Marfim também teve bons momentos ali na reta final da partida, e muito disso por conta dessa capacidade de recuperar a bola na região do meio-campo e acelerar para criar contra-ataques. Isso ficou nítido, inclusive no primeiro tempo, né? Quando as duas equipes ainda estavam inteiras fisicamente, ainda não estava aquela trocação insana que a gente viu nos minutos finais da partida, mas dava para notar ainda no primeiro tempo o Laí, Sangaré, Kessié, todos eles brigando muito pela bola ali na região central do campo, conseguindo alguns desarmes perto do círculo central e fazendo a Costa do Marfim atacar em velocidade, fazendo o Schlotterbeck, o Rudiger, que entrou posteriormente, correrem para trás para proteger a meta do Manuel Neuer. Foi um risco muito grande que a seleção da Alemanha correu e por pouco não resultou também no segundo gol da Costa do Marfim.
Sim, sim, eu acho que assim, o futebol africano no geral ele tem crescido muito de produção. Eu acho que tipo essa diáspora desses jogadores para a Europa facilita muito nesse processo, né? A gente vê uma seleção marfinense cosmopolita, né? Eu posso citar só a linha de defesa, o Yaya Fofana já jogou na França, o Conan joga para mim um dos times mais legais da Europa na temporada passada, que é o Gil Vicente, César Peixoto. É, o Singo, que joga na Turquia. Os centrais, o Kusunujo, a gente já conhece ele, embora não esteja mais no Leverkusen, joga na Atalanta, na Itália. Enfim, a gente tem muitos jogadores assim que o futebol africano saiu daquela coisa apenas de correria e empolgação. Tem tática, tem noção, tem mentalidade ali. E é bom, sabe? Eu gostei muito do que eu vi. Até porque a trajetória de sucesso da Costa do Marfim é relativamente recente. Em 2024, eles jogaram uma Copa Africana e pensaram que tinham sido eliminados depois de perder de 4-0 da Guiné Equatorial e foram classificados como melhores terceiros lugares e foram campeões ao fim das contas. Eles demitiram o treinador no meio desse processo e colocaram o Faé. E o Faé simplesmente deu também um pouco de sorte, porque o Yon Diomandé começou a ganhar destaque, aí você começa também a ter no outro lado esse Amad Diallo também, que é outro bom jogador, e esses talentos foram só se incrementando esse time já com alguma qualidade, principalmente no meio-campo, né, com o Kessié, o Seco Fofana, que hoje é reserva, o Zerri, que também joga muito na França, é reserva, o Zangaré, que também, se não me engano, joga na França, já jogou na França, acho que jogou no Toulouse, também é reserva, ou é titular, então, enfim, é um conjunto que cresceu muito nos últimos anos. E acho que sim, assim, eu acho que o trauma da Alemanha em questão defensiva, acho que ele ainda vai permanecer, cara, porque o Equador também vai ser esse adversário. Vai ser o adversário que vai machucar nesses momentos. E aí é o que eu penso, a mesma coisa com a seleção brasileira. Eu vi o jogo no primeiro tempo, caramba, gente, eu acho que eu tô vendo a seleção brasileira no repeat. E que nojo, que irritante. Porque você não pressiona o homem da bola, você deixa o time adversário confortável. E foi assim que originou-se o gol. O Zané, o Zané caiu para fechar junto do Kimmich, que como lateral direito, a gente está percebendo que está fazendo falta nessa Copa do Mundo a Alemanha ter uma qualidade de jogo melhor, com a bola no pé nesses momentos que pega defesas muito bem postadas. Acho que talvez uma inversão com o Pavlovic seria mais inteligente, já que você não quer usar o Wagnerman, e você tem um lateral de força para atacar esse corredor, acho que pode ser uma solução preventiva ali para essa situação. A Alemanha caindo com 3 jogadores ali, com o Tá também baixando para tentar conter o Diomandé e as suas habilidades, que são inúmeras, e tudo por isso por causa que não tinha pressão na bola. Então, tem que se ligar, gente. Eu acho que essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo de transições. Se você mais pressionar o adversário, mais fácil você tapar perto do gol, mais chance você vai fazer o gol. É meio óbvio isso, mas tem algumas seleções que estão tentando ser meio que essa contracultura em momentos do jogo e está se prejudicando, tá tomando gol. A Alemanha é uma delas. Então, eu acredito que muito das situações defensivas da Alemanha se resolverão com o Sané indo para o banco, com o time tendo um pouco mais de capacidade de morder na frente. E aí um Davi gera essa situação. Talvez, não sei se cortar na carne esse sistema rodeado com Havertz, Wirtz e Musiala juntos. Acho que tem que ter um pouco mais de dedicação defensiva, principalmente de algum deles, né? A gente vê o Musiala jogando hoje mais avançado com o Havertz na frente, mas sendo aquele papel muito só ali de fazer muito ali de segurar ali, não pressiona, não é muito intenso ali. Acho que talvez a gente com um Davi um pouco melhor consegue compensar um pouco essa coisa do Musiala ser um pouco menos ativo nesse momento do jogo. Então, eu acredito que vai muito por aí. Cara, eu acho que se você corta o mal pela raiz, não tem como ele haver. Não tem como ele acontecer. Então, eu acho que para a Alemanha melhorar e evitar essas situações de toda hora de trocação, é você melhorar o jogo sem bola, é você ter uma equipe que quando sobe, sobe junto e que quando baixa, volta, retorna, que é o que a gente vê
pouquíssima qualidade, eu diria. Constância você vê, mas qualidade pouco. E eu até fui rever o gol que a Costa do Marfim marcou aqui. Ele nem aconteceu num lance de transição ofensiva da Costa do Marfim. A Costa do Marfim estava trabalhando a bola ali entre seus zagueiros, até que ela chegou no Yan Diomandé e ele fez o cruzamento para o meio da grande área. Ele bateu o Kimmich ali na ponta esquerda do ataque marfinense e conseguiu criar a jogada do gol. A Alemanha tem inclusive que agradecer aos céus pelo Yan Diomandé não estar no seu dia mais inspirado, né? Porque ele teve algumas oportunidades de ir para um contra o Kimmich, de tentar algum outro lance individual pela ponta esquerda do ataque marfinense e acabou errando bastante a execução dessas jogadas. Mas aí ele precisou de só um lance, de apenas um momento de brilho para contribuir diretamente para o gol marfinense. E o outro motivo para a Alemanha levantar as mãos para o céu é a boa atuação do Felix Mecha, né? Porque casa muito com essa questão defensiva. A Alemanha estava sofrendo em alguns momentos com as transições da Costa do Marfim, com os contra-ataques marfinenses, que eram gerados muito por erros da Alemanha com a bola, perdendo a bola ali na região do meio-campo. A Costa do Marfim aproveitava a oportunidade para correr para cima da defesa adversária, da defesa da Alemanha, e o Mecha conseguia muitas recuperações para salvar a pele dos defensores da Alemanha, dos zagueiros alemães. Como já havia destacado antes, o Mecha também teve esse papel muito importante de correr para trás. E bom, agora acho que olhando para frente, a Alemanha vai enfrentar o Equador no seu último compromisso nessa fase de grupos da Copa do Mundo. A gente está gravando esse episódio do Chucrute FC antes do confronto entre Equador e Curaçao. A tendência é que o Equador vença, chegue a 3 pontos, e aí esse duelo entre Alemanha e Equador seria valendo a liderança do grupo. O Xará já passou por algumas preocupações que a Alemanha deve ter para essa partida, né? Pontuando que Equador talvez use o mesmo plano de jogo, ou algo muito parecido com o que a Costa do Marfim colocou em prática nesse sábado. E é por aí, né, Xará? Acho que Julian Nagelsmann vai ter que pensar muito nessa possibilidade do Denis Undav entrar no jogo logo de início, e uma preocupação também deve ser direcionada para a questão das transições defensivas, né? Com certeza, né? Eu acho que o Equador individualmente tem menos qualidade individual, né? A gente conhece algumas figuras que lá estão, o Alan Minda, que joga no Galo, Gonçalo Plata, que joga no Flamengo, tem o seu grande apelido peculiar, é, e também, enfim, Kevin Rodrigues como suplente de alguns deles, também outro jogador joga mais fisicamente, mais correria do que muito cérebro. É, e, e você tem uma última linha defensiva e um meio-campo muito forte fisicamente, né? Muito pronto para o duelo. Moisés Caicedo, esse Petrovic, para mim, assim, eu achei esse cara gênio na bola. O cara joga muito a bola. É muito bom volante, me surpreendeu positivamente ao vê-lo semana passada. O Ordões e o Hincapié também, além do também consagrado já, o William Pátio na zona defensiva também. Então eu acredito que são jogadores, né, como eu mencionei anteriormente, fisicamente fortes e que no momento que tiver a oportunidade de transicionar, vai oferecer muita velocidade, muito perigo, né? A defesa da Alemanha. Eu acho que, por que não a gente poder ver já essas mudanças que eu até mesmo sugeri, uma inversão do Kimmich com o Pavlovic para tentar conter um pouco desses jogadores muito ágeis ali pelo corredor direito de defesa da Alemanha. Por que não, talvez, até um Goretzka desse meio campo para tentar imitar a fisicalidade desses jogadores do Equador e tentar combater também usando a mesma forma. Então, acho que são caminhos aí, além, claro, acho que já contando com o Davi na frente, para que você consiga arrastar um pouco o Pátio e o Ordões dessa posição muito central no meio da zaga, para tentar que abram-se espaços e o Imecha consiga pisar na área e fazer algum gol, ou até mesmo outros jogadores que venham a estar junto na jogada.
É isso. A Alemanha então enfrenta o Equador na última rodada dessa fase de grupos. Como eu falei, Equador deve ganhar de Curaçao nesse sábado, nesse confronto direto pelo grupo E. E aí, para a Alemanha, resumindo a situação, vai precisar de um empate para se garantir como líder do grupo. Se a Alemanha perder para o Equador, considerando novamente que o Equador some 3 pontos contra Curaçao, aí a gente vai ter que fazer contas, porque Alemanha, Costa do Marfim e Equador, nesse cenário, devem estar empatados com 6 pontos ao final da fase de grupos. De qualquer forma, a Alemanha consegue essa importantíssima vitória de virada, importante por questões de classificação e por questões de ânimo, de moral, mas como ressaltamos bastante ao longo desse episódio, existe muito para ficar de aprendizado para Julian Nagelsmann e seus jogadores ao longo dos próximos dias. Bom, Xará, acho que já repassamos bem o que aconteceu dentro de campo lá em Toronto, nessa vitória por 2-1 da seleção alemã contra os marfinenses. Aproveito para me despedir de você e aí deixo o espaço aberto para os seus últimos comentários e para a sua despedida também. Freiheit Undav, eu acho que é isso que dá para falar. Acho que basicamente o resumo desse podcast, acho que é isso. Maravilha, muito obrigado por abrilhantar mais uma vez o Chucrute FC com seus comentários e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Siga com a gente ao longo dessa nossa cobertura de Copa do Mundo, vem muito mais pela frente. Um grande abraço a todos e até a próxima.